Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015. Eu queria complementar aquele comentário que fazia sobre teatro, sobre o surgimento do teatro. Bom, como iniciei, o teatro ele surge na Grécia, essa noção, na forma de textos produzidos por humanos, não mais inspirados pelas musas, textos produzidos já para serem performados, para serem interpretados por atores, dirigidos pelos próprios tragediógrafos, às vezes os próprios tragediógrafos atuando, como por exemplo Sófocles. Há uma passagem que cita um desempenho formidável dele, como Nausicaa, aquela filha do rei que auxilia Odisseus quando ele desmaia na beira do rio, assim, E aí ela o encontra, inspirada por Atena, ela o encontra, daí o orienta para que ele possa entrar na corte do rei Alcino e ser ajudado, a famosa, que vai desembocar na famosa cena do reconhecimento de Odisseus, em que o Aedo está lá cantando sobre as batalhas, vitórias dos gregos em Troia, e Odisseus não consegue se conter e chora, E aí Alcino se vê obrigado a insistir para que ele revele a sua identidade, e ele revela que ele é o grande Odisseus, E aí ele consegue ajuda na forma de barcos e navios para poder voltar para Ítaca, a terra dele, onde o aguarda Penélope. Enfim, aí o que acontece? Peraí, comecei a falar. Sim, que os próprios tragediógrafos às vezes atuavam. Então o Sófocles, disse que ele fez um número de prestidigitação famoso, assim, que foi comentado por muito tempo, e ele interpretando a personagem Nausicaa, porque Sófocles era lindo, Sófocles era querido. Sófocles, em sua lápide, teve escrito: aquele que soube ser feliz, o homem feliz. Ele foi querido por populares e iguais, e aristocratas. Na sua primeira peça, a primeira peça que ele escreveu, com a qual concorreu no concurso, ele vence ninguém menos que Ésquilo. E aí foi, para dar o veredito final, convocado um conselho de generais para decidir de quem era mesmo o prêmio daquele ano, e Sófocles venceu. Então, é esse momento em que esses textos são redigidos, eles são criação humana, são de autoria humana, escritos para serem apresentados, apesar de terem uma temática, a preocupação com a cidade. Nenhum deles se preocupava em ser reconhecido como artista, como dramaturgo, tragediógrafo. Sófocles, por exemplo, queria ser reconhecido como general, como Ésquilo também. Ésquilo principalmente, aliás, foi um grande general. Ele e o irmão ganharam batalhas, tinham estátuas na cidade. Então, assim, essa transição, porque a dramatização, essa encenação da vida das divindades, ela tem início dentro de uma ocasião religiosa, mas gradativamente ela vai se descolando desse cunho religioso e vai ganhando autonomia. Daí teatro, Teatro, inclusive, tem o radical thea, que é o mesmo radical de teoria, que significa visão. Teatro é o lugar de onde se vê, E teatro é aquele local, então, onde o cidadão grego sentava para, vendo
a cidade ser problematizada no palco da tragédia, discutir sobre a cidade, debater sobre a cidade. Aliás, o nascimento da teoria também se dá na Grécia, que é assim, vou usar uma analogia que eu até vi em um dos autores que li, que é a seguinte, né? Na Grécia era, e nas colônias jônicas, era aqueles que tinham condição viajavam para o Egito, principalmente. Até um professor brincou, era a Europa deles naquela época. Aí iam para o Egito, né? E Pitágoras viajou e testemunhou aquele problema que os egípcios tinham, que era o rio Nilo subia, o nível subia. E aí a divisão de terras e tal, campos, não sei o que, se desfazia por causa das cheias do Nilo. Aí baixava, aí eles tinham que refazer tudo de novo e tal. E aí ele observando assim a sombra de uma pirâmide, né? Isso em poucas linhas, né, gente? Porque a gente sabe que é tudo um processo, uma construção. A pessoa que está elaborando alguma coisa, ela fica com aquilo e aquilo vai se construindo ao longo de muito tempo, com muitos elementos diferentes, mas assim, aí ele tá lá vendo a sombra de uma pirâmide. Aí conta-se que ele voltou para sua cidade, que era uma colônia jônica, e elaborou o teorema, né, do cálculo dos triângulos e da área de um triângulo. E teria sido esta a primeira vez em que o problema deu lugar ao teorema, porque ele criou uma solução, mas não para um problema próprio, um problema a ser resolvido, nem na cidade dele, nem nada. Ele inventou pela contemplação, pelo prazer do conhecimento. E aí, então, quando os problemas dão lugar aos teoremas, não deixam de existir, né? Tá, ok. Então, a teoria também surge em Grécia, né? Até há um artigo que eu acho muito legal, geralmente quando a gente vai começar lá a história do teatro 1, eu acho que é bem adequado ler esse artigo, é Roger Paul, ou é Paul Roger, o sobrenome é Drouat, se escreve Droit, né? Paul Roger Drouat ou Roger Paul Drouat. E aí é assim, por que antiguidade? Então, por exemplo, essa própria formação de um quórum que se reúne e acredita na troca, né, no diálogo e na troca de experiências para a construção de conhecimento pelo conhecimento, e não porque uma peste assola a nossa cidade, uma praga nas plantações ou a guerra nos bate à porta, ou seja, não porque fomos convocados a nos reunir para resolvermos um problema e apenas nos reunimos para construir mais conhecimento, é uma invenção, uma construção grega, uma herança grega, né? Então, entre nós e os gregos, há muitas proximidades e uma distância incalculável também, inegável. Recomendo, gente, porque a antiguidade. Aí, então, o teatro como linguagem surge na polis clássica. O que acontece? Não à toa, Aristóteles, né, se debruça sobre aquela nova expressão, até então nova, que é a poesia dramática. Ele se debruça sobre ela, um fenômeno que já está acontecendo em sua época, ele já está vendo seus contemporâneos, aquilo já está transcorrendo, e aí ele vai examinar minuciosamente para descrever as características, lembrando que a influência de Aristóteles é a botânica, diferente da platônica, que é a geometria, né? E aí ele descreve minuciosamente as características para identificar no teatro uma função farmacêutica, uma função médica do teatro, que é provocar a catarse, que, para quem não sabe, catarse é um termo que vem, né, emprestado da medicina, que é aquela febre que se tem, uma febre, antes de curar
de uma infecção. Então, o teatro, a tragédia, por meio da saga dos heróis, ele tem uma função, que é a de curar a cidade, curar o cidadão. Então, ele faz isso, e aí sim, ele não só descreve, né, a morfologia dessa linguagem, dessa nova expressão, a nomeia, né, particulariza as suas especificidades e aí, inclusive, a compara, né, a compara com a epopeia, que era outra grande manifestação, assim, né, a poesia grandiosa também, e compara para ele chegar à conclusão de que a tragédia é superior à epopeia, porque consegue transmitir, né, o que precisa e cabe na memória do espectador. Então, gente, é aí que surge o teatro, tá? Eu ainda acredito piamente nessa vertente, né? Não coaduno, não concordo de forma alguma com quem diz que, não, mas todos os outros, o homem primata fazia teatro. De maneira alguma o homem primata não conseguia nem vislumbrar o que é teatro. Eu fiz uma analogia, por exemplo, é anacrônico você afirmar, por exemplo, que Antígona era feminista, né? Como é anacrônico você dizer, por exemplo, no século XVIII eles faziam performances. Como assim, gente? Faziam performances? A performance, tudo bem, não há consenso sobre que época exatamente ela surgiu. Então, há professores, estudiosos que defendem que ela teve início lá com as vanguardas, do século XIX para XX, desde os dadaístas até não sei o quê. Que, aliás, gente, que interessante, né? O movimento dadaísta, mas fica para um outro vídeo. E aí, e há, né, a maioria das publicações dos estudiosos, dos historiadores da arte, afirmam que ela surgiu ali, década de 50, 60, como um movimento tendo como nascedouro as artes visuais, as artes, até então artes plásticas, e aí as artes plásticas extrapolam os limites, o suporte, e fazem do corpo do próprio artista um suporte, e teria início aí a performance. Aí você vai dizer que lá no século, sei lá, XV, na Idade Média, faziam performance? Como assim, gente? Não. Grata. Boa noite. Grata. Não, de jeito nenhum. Eles podiam fazer outras coisas. Você pode até analisar. Estou fazendo uma pesquisa na minha graduação e quero analisar aspectos performativos do teatro medieval. É uma coisa. Aí você vai dizer, aí você, a partir de não sei quais documentos, vai procurar defender que os autos medievais já tinham alguns aspectos de performatividade, alguns elementos, não sei das quantas, ou um outro termo que uma galera gosta muito, espetacularidade, né? Vou analisar a espetacularidade das vendedoras de Avon. Ok, analise a espetacularidade das vendas de cosméticos. Agora, não dá para você afirmar toda vendedora de Avon faz teatro, porque quando ela entra, você vê, tem uma plateia, que é você que quer comprar, tem uma mensagem, um espetáculo que é o produto e o que ela vai dizer para te convencer, e aí ela interpreta uma personagem. Gente, é muita forçação de barra, né? Vocês não acham? Eu acho. Então, assim, eu acho que não dá para reduzir tudo a, entende? E afirmar só porque eu quero, né? Então, essa é uma complementação. Agradeço, sobretudo, a atenção e a paciência, né? E retomar esses temas para mim é um prazer, porque eu me afastei de sala de aula
por um desgosto com a instituição na qual eu trabalhava, que não paga os professores, que faz os professores de palhaços, que explora os professores, que se mantém devido a esse trabalho escravo de professores e que, para piorar, ainda lida com um fomento pior do ser humano, que é uma divisão entre os professores, que premia delação, deslealdade, né? Aí paga o salário, uma